Amor e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desde já, eu quero começar agradecendo a todos vocês, porque hoje nós chegamos ao número de 300 inscritos. Sim, e vocês fazem parte disso. Então eu espero muito que vocês continuem compartilhando, deixando aí o seu comentário, o que você está achando, qual as próximas ideias, texto que a gente poderíamos discutir juntos. Deixa aí o seu comentário e não esqueça, deixa o seu like também, que isso ajudará cada vez mais os nossos vídeos alcançarem lugares maiores, tá certo? Vamos lá? Hoje na classe do relacionamento eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero compartilhar sobre um assunto que é muito interessante. Eva já estava caída antes de comer do fruto, ou Eva caiu depois que comeu do fruto? Eu quero discutir isso com vocês e trazer alguns textos para a nossa curiosidade, lembrando que tudo isso é para que o reino de Deus ele seja expresso em nossas vidas e nós possamos cada dia mais buscar e esmiuçar sobre a palavra de Deus, que isso é muito bom para as nossas vidas, para o nosso ministério pessoal, tá certo? Capítulo 1 do livro do Gênesis e verso de número 1. Pega a sua Bíblia aí. Vem comigo nesse texto. Capítulo 1 do livro do Gênesis. Isso, pega a sua Bíblia. Você achou ela aí? A sua Bíblia? Isso, pegue ela. Capítulo 1, primeiro livro. E verso de número 1. Olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Eu quero ficar apenas nessa parte. Pule aí para o verso 3. Ele vai dizer: disse Deus, haja luz. Continua. Eu quero ler agora com vocês. Pule para o verso de número 4. Viu Deus que a luz era boa. Verso de número 5. Ou melhor, verso 6. Disse Deus, haja firmamento. Verso 7. Disse Deus. Verso 8. E chamou Deus. Vocês separaram uma coisa aqui? A Bíblia sempre está dizendo: disse Deus, e falou Deus, e fez Deus, e assim Deus. Sempre Deus. Observe. Vamos lá. Verso de número 9. Disse também Deus. Vocês viram aí? Verso 14. Vamos ver se diz assim também. Vamos lá. Disse também Deus. Disse Deus. Vamos lá. Verso de número 16. Fez Deus dois grandes luminares. Vocês ouviram aí? E daí sucessivamente. Vocês vão ver todos os versos dizendo: disse Deus, falou Deus, fez Deus e assim Deus. Sempre Deus, 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 Deus. Deus fez isso, Deus falou, Deus fez, Deus falou, Deus disse, e sempre assim. Vamos ver então o verso 25, se ele está falando assim também? Vamos lá. Verso 25. E fez Deus os animais. 26. Também disse Deus. 27. Criou Deus, sempre Deus. Observou isso? Isso acontece apenas até o capítulo de número 2. O capítulo 2 e verso de número 2, ele ainda continua. E havendo Deus terminado o sétimo dia. Viu aí? Verso de número 3, capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus os sétimo dias. Amém. Segura. Por quê? Porque no verso de número 4, no seu capítulo 2 e verso 4, a Bíblia vai falar sobre a formação do homem. Isso. Quando Deus forma o homem, começa a acontecer algo diferente a partir de agora. E o que acontece? Vamos lá. Vamos ler o verso 4. Aí já está falando depois que Deus formou o homem. Olha o que acontece no verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os
criou. Vocês notaram alguma diferença aí? Agora eles começaram a colocar Senhor Deus. Não é mais Deus, 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 Deus. Não, não, não. Agora é Senhor Deus. Vamos confirmar isso? Verso de número 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Tudo bem até aí? Verso 7. Então formou o Senhor Deus, verso 8, e plantou o Senhor Deus, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus, e assim sucessivamente. Você sempre vai ver Senhor, Senhor e Senhor depois da formação do homem. Por que isso? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, antes da formação, Deus era apenas o Deus Criador. Deus Criador. Deus de todas as coisas. Mas a partir do momento em que Deus formou o homem, ele não passa apenas ser o Deus Criador de todas as coisas. Ele agora, além de ser o Deus Criador, ele é o Senhor Deus. Ele é Senhor do homem e Criador de todas as coisas. Então, Deus é o teu Senhor. Você pegou isso? Amém? Então, ele é seu Senhor. Então, você vai ver isso discorrer em todo o capítulo 2. A partir daí, Deus agora não é chamado mais apenas de Deus. Agora ele é chamado de Senhor Deus. Amém? Verso de número 3. Vamos ver o que acontece. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que a serpente disse à Eva. Escute isso. Olha o que a serpente disse. Ela tira o senhorio de Deus. Ela tira o senhorio de Deus. Então ela não trata Deus como Senhor. Ela diz: é assim que Deus disse. Ela tira o senhorio de Deus. Deus não é mais Senhor para ela. E observe, olha a resposta de Eva. Eva também tira o senhorio de Deus. Observe, olha lá. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus. Disse quem? Disse Deus. Eva também tira o senhorio de Deus. Então Deus não era mais Senhor para Eva. Amém até aí? Glória a Deus. Outro ponto. Vamos lá. Eu quero ler com vocês capítulo 2, verso 8 do livro do Gênesis. E vamos para esse outro ponto. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Observe, aonde Deus colocou o homem? Deus colocou o homem no jardim. Observe. E plantou Deus um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. Um jardim foi plantado no Éden. E Deus colocou o homem que havia formado dentro do jardim. Viu isso? E o que acontece? O jardim é um lugar doméstico. Não é para animais selváticos da floresta, do campo. Mas o que acontece? Capítulo 3, verso de número 1. Olha onde a serpente está. Mas a serpente,
a mais sagaz de todos os animais selváticos da floresta. A serpente não deveria estar dentro do jardim, porque um jardim é um local fechado, protegido, selado, doméstico, é uma casa doméstica, é um campo doméstico. E nós observamos que a serpente estava agora dentro da casa aonde Deus havia plantado o homem. É tanto que agora a serpente, ela não é mais apenas uma convidada, não. Ela já de rotina já iria para aquele lugar. Por quê? Porque Deus, agora ele vem visitar o homem. Observe, o Senhor Deus ele vem visitar. E se ele vem visitar, é porque ele não mora mais lá. Ninguém visita o lugar onde mora. E Deus agora vem visitar o homem no jardim. Por quê? Porque Deus trocou Deus, o homem trocou Deus pela serpente. E a serpente agora é quem mora. Outro ponto. Vamos lá. Capítulo 3, e verso... Vamos ler o capítulo 2, é melhor. Capítulo 2, e verso de número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês viram aí? Isso, verso de número 9. Vou repetir. Do solo fez o Senhor brotar, o Senhor Deus, brotar toda sorte de árvore agradável à vista, boa para alimento. Também a árvore da vida, escuta, a árvore da vida no meio do jardim. Anote isso, você vai precisar. Aonde estava a árvore da vida? Isso, a árvore da vida onde estava? Diz aqui, no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim. Anote isso, deixe isso anotado. Árvore da vida no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular. Verso de número 17. Mas, para nosso melhor entendimento, vamos começar no 16. Do 16 ao 17. Capítulo 2, verso 16 e 17. Anote. E não esqueça. A árvore da vida estava na onde? No meio. Isso, muito bem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Qual foi a ordem? Não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Há duas ordens aí. Duas ordens de Deus. Qual foi a primeira ordem? Coma de todas as árvores. Coma de tudo que eu lhe der. E a segunda ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Capítulo 3, verso de número 3. Olha o que diz. Mas do fruto da árvore que está
no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? Isso, muito bem. A árvore da vida. E ela está falando que Deus disse que a árvore que está no meio não coma. Observou isso? Deus não disse da árvore que está no meio. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não da árvore que está no meio. Mas aqui ela está dizendo: da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não coma. E o que diz o verso 9? Você anotou lá? Qual é a árvore que está no meio? Também, a árvore da vida no meio do jardim. É a árvore da vida que estava no meio do jardim. Ela então em contradição aí. Vamos lá. Qual foi a ordem que Deus deu? As duas ordens. Coma de toda a árvore que eu te der. E a segunda ordem foi: não coma da árvore do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi essas duas ordens. E o que ela disse? Deus disse: não coma e não toque. Deus não falou em tocar. Deus falou: não coma. Deus não disse em tocar. Tudo bem até aí? Eu vou te dizer por quê. Porque há dois tipos de conhecimento: ao conhecimento comunicado e ao conhecimento revelado. O que é um conhecimento comunicado? Aquilo que você recebe no meio de comunicações. E o conhecimento revelado? O que você recebe do próprio Deus. Veja, por que Eva entrou em contradições em muitas questões aqui? Porque o que Eva recebeu foi um conhecimento comunicado do que ela ouviu alguém dizer. E esse alguém certamente foi Adão. Porque Deus deu a ordem a Adão e não a Eva. Deus disse a Adão. E prontamente Adão teria que passar para Eva. E talvez, eu acredito que um certo dia eles andando ali no meio daquele lugar, Adão deve ter olhado assim para todas aquelas árvores. Ele diz: ei amor, ei, olha, tá vendo aquela árvore ali? Deus disse: não come dela e nem toca nela, nem toca, hein? E ela nem reparou se era a árvore que estava no meio ou não, porque a árvore que estava no meio era a árvore da vida. Ela nem reparou, ela olhou a árvore de conhecimento do bem e do mal e falou: eu acho que Deus disse para não tocar. Então, quando a serpente vem até ela, ela não tem a revelação da palavra. O que ela tem é uma comunicação do que ela ouviu alguém dizer. E a comunicação, ela não é profunda ao ponto de uma revelação. Veja bem, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Abra comigo aí em Mateus capítulo 16. Eu vou te dar um exemplo claro sobre esse assunto. Vamos lá. Mateus 16. Vocês conseguiram encontrar? Eu já achei aqui. Vamos lá. Mateus 16. Isso. Bora. Verso de número 13. Isso, me acompanha aí. Olha o verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Olha o que Jesus está perguntando. Vocês estão andando por aí e vocês estão ouvindo muito falar sobre o Filho do Homem. Eu quero perguntar para vocês: o que vocês estão ouvindo ao meu respeito? Qual o conhecimento comunicado que vocês estão adquirindo por aí? E eles começaram a dizer. Uns diziam João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era algum dos profetas. Vocês viram? Conhecimento comunicado. Eles estavam cheios de conhecimento comunicado. Então Jesus pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? E talvez eles começam a dizer: olha, se fosse no tempo de hoje, eles diriam: olha, eu vi no Twitter
que o senhor é o João Batista. E outro olha, não, 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 não. Eu vi no Facebook que é o Elias. E outro começa, não, mas me mandaram no WhatsApp dizendo que é Jeremias. E eles começam a soltar tudo que eles ouviram alguém dizer. Conhecimento comunicado. Quando eles estavam vazios de todo conhecimento comunicado, Jesus agora pega eles e diz: E vós? Quem vocês dizem que eu sou? Agora eles estavam vazios de todo conhecimento comunicado. Eles não podiam dizer que era Elias, que era Jeremias, que era João Batista, que era qualquer outro profeta que se levantou. Por quê? Porque eles já soltaram tudo isso. Eles já soltaram todo o conhecimento comunicado. Então eles ficam apreensivos em dizer. Aí Pedro talvez começa a parar e observar, nossa, Isaías disse que quando ele viesse, ele iria fazer isso, fazer aquilo. Ele começa a lembrar de vários textos, de várias passagens acerca de quem ele era. E ele, eu acho que eu sei quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele escuta isso, ele diz: Uou, bem-aventurado é tu, Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelou. Não foi carne e sangue que revelou a você quem eu sou. Não foi nenhum conhecimento comunicado. Foi o meu Pai que está no céu que te disse. Isso é um conhecimento revelado. O meu Pai te revelou quem eu sou. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a igreja é edificada quando tem uma revelação de Deus, de quem Jesus é. Amém? Vocês pegaram isso? Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu espero você no nosso próximo programa. Tá certo? Classe do Relacionamento.